Amém. Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Amém, Senhor. Pai, Amém. nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Amém, Senhor. Obrigado que o Senhor tem tirado as traves dos nossos coração, quebrado a nossa religiosidade para a gente poder olhar por cima dos muros, olhar nossos irmãos em Cristo, olhar também para aqueles que ainda não receberam a tua graça, Sim, que a gente possa estar sendo cooperadores da verdade. sim, Abençoa, Senhor, essas Bíblias que foram ofertadas, que vão chegar através desse irmão sim. nessa região. Que o Senhor Amém. abra as portas, Senhor, da tua Amém. palavra, Abre, Senhor. que as pessoas possam estar recebendo e que Amém. cada Bíblia dessa possa fazer morada no coração de cada um que for recebendo a Ti, ó Pai. Amém, Senhor. Aqueles que estão novos recebendo, aqueles que se converteram, Sim, e Senhor. ali para seja para a honra e glória do Senhor. Amém, Senhor. Abençoe o país Paraguai, Amém. abençoa nossos irmãos em Cristo, o Carlos Renê, sua família, Amém. nossos irmãos o Nilson, Sim, a Ruth, os sim. demais irmãos de Ponta Porã. Amém. Também oramos pelo, pelo pastor Ronaldo e Sim, também por Heber. sim. Oramos também pelos nossos irmãos, ó Pai Amém. Cláudio, Sim. Paganelli e os demais irmãos que no momento não estamos lembrando. O Amém. Senhor venha abençoar nessa palavra de hoje, nos traga uma palavra para Sim. podermos compartilhar e sermos alimentados da verdade. Nós Amém. agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Maravilhoso. Então, o Senhor tem nos agraciado nesse tempo com muita palavra e nos trouxe para um sentimento de esclarecer muitas coisas que às vezes têm confundido o nosso coração. Como, por exemplo, abordamos recentemente sobre as sete igrejas no Apocalipse, né? Vendo de outra perspectiva, né? Não simplesmente ficamos com o que estava escrito e trouxemos daquilo que a Bíblia nos mostra em relação à situação espiritual de cada igreja. E ao mesmo tempo, o Senhor também nos levou no livro do Apocalipse, né? Graças ao Senhor, que para nós ficou muito claro as coisas que hão de vir depois destas, né? Os irmãos lembram que dá referência à última semana de Daniel, esses 7 anos que vão ser interrompidos agora com esse lidar que Deus está fazendo no tempo da graça, né? Que todo mundo disse que é o tempo das igrejas. Então, nós sabemos que aquela profecia das 70 semanas de Daniel foi interrompida no momento que o Senhor foi morto. A partir desse momento, Deus não lidou mais com Israel, e ali Deus começou a lidar com os gentios. E capítulo 11 de Romanos, os irmãos podem ir lá e vocês vão ver claramente como é que aconteceu isso, né? E é bom até lembrar, vamos fazer uma pequena lembrança da situação de Israel, né? Romanos capítulo 11, né? Desde o capítulo 9, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma exposição da situação de Israel. E no versículo 1 e 2, nos traz o sentimento que ele mesmo tinha, né? Os irmãos lembram? Romanos 9, 1 e 2, né? Quer ler, irmão Mauri? Romanos, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. E tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Isso, pode ir até o 5, irmão, por favor. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória e as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito sempre, para todos sempre. Amém. Amém. Então, nesses 5 versículos, nós temos um resumo de que como que Deus considerava, por um lado, o próprio Paulo está mostrando como Deus considerava Israel, e que de alguma maneira eles aparentemente falharam. Versículo 6 diz assim:
Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Isso é muito importante entender, irmãos. Porque quando nós lidamos com o chamamento que Deus fez para a formação do povo de Israel, nós precisamos lembrar que quando Deus chama Abraão, não faz alianças em base à lei. A aliança foi em base à fé e é a circuncisão. Quando Deus faz uma aliança com Abraão e faz a promessa para ele, então ele sela aquela aliança e aquela promessa com a circuncisão, que é a remoção da carne. Hoje nós sabemos, né? Lá para eles não tinha muita clareza, eles simplesmente obedeciam, né? Então Abraão é considerado o pai dos que creem. É. Por quê? Porque capítulo 4 de Romanos nos deixa bem claro, não vamos lá, porque não é nosso assunto. Mas ali ele disse que Abraão creu a Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Em outra versão fala, isso foi lançado para a justiça. Porque Deus tinha em conta que a justiça dele ainda não tinha se manifestado. Por isso que no capítulo, nós estamos no capítulo 9, mas se nós desenvolvemos o 9, ele vai dizer que ele suportou os vasos de desonra. E em capítulo 17, ele disse que não levou em conta, capítulo 17 de Atos, disse que ele não levou o tempo decorrido, né? Por um lado, suportou os vasos de ira, mas por outro lado, ele não levou em conta esse tempo de escuridão, porque ele tinha em vista a justiça que ia se revelar. E a justiça de Deus, que é chamado por Paulo como o mistério de Deus, que foi revelado na plenitude do tempo. Aqui no capítulo 9, irmãos, e o capítulo 10, e chegando no capítulo 11, ele vai mostrar por que Israel foi cortado. Como não é nosso foco, eu só vou direto para o capítulo 11. Olha o que diz lá, irmão, capítulo 11 de Romanos, né? Versículo 1 em adiante. Disse assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? O que vocês acham? E disse Paulo: De modo nenhum. Olha só, irmãos. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere respeito de Elias, como incita perante Deus contra ele, dizendo, contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida? Que ele disse, porém, resposta divina. Ele está fazendo uma referência sobre a situação de Elias quando ele fugiu da perseguição, né? A gente lembra da Acabe, né? E a sua mulher Isabel, né? Que promulgou uma lei que tinha que ser morto Elias. Então ele fugiu. E aí ele estando escondido, né? Desanimado, ele disse isso. Mas que vem a resposta divina para ele, irmãos? Que ele disse a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. E aqui vem a chave para nós lidarmos e entendermos o que Deus vinha fazendo. Embora Deus chamou uma nação que era considerada um povo rebelde, de dura serviço, que sempre fazia o contrário, embora tinha toda essa situação, Deus sempre tinha um remanescente em Israel, que queria a vontade de Deus, que eram pessoas que tinham um coração voltado para o Senhor. Em todas as épocas, irmão, do povo de Israel, Deus tinha isso. Podemos dizer que o tempo mais escuro de Israel foi no tempo de Acabe e Isabel. Olha lá. Jezabel, perdão. Era quando os deuses pagãos foram introduzidos e o povo ficou tão envolvido, tão vamos dizer, influenciado por isso constante de fazer que adorem outros deuses, né? E nós lembramos que foi feito altares por todo Israel e tinham até sacerdotes para aqueles altares. Lembra? Então chegou um momento que Israel estava assim numa incertidumbre a quem que ia adorar, se era Jeová ou a Baal que eles iam adorar.
E ali é levantado Elias para trazer uma definição para o povo de Israel. Olha como que é. E ali nós lembramos que Elias fez aquele sinal da parte do Senhor, onde os profetas de Baal, né? Esses 400 ali, 450 profetas de Baal, não conseguiram fazer descer fogo sobre aquele altar. E ali Elias zombava deles, né? Lembra, irmãos? E ali, o que que aconteceu? Ele ora ao Senhor e o Senhor faz descer fogo do céu. E agora, se o povo de Israel, ele percebe realmente que Deus de Israel era o Deus. E aí eles arremetem contra aqueles profetas falsos e todos eles são mortos. Mas logo mais acontece isso que Elias, o que que faz Elias, irmãos? Ele foge. Olha aqui como que é a vida espiritual. Irmão, não é de estranhar em nossa vida que nós podemos dizer assim que estamos às vezes num ponto alto da vida, né? Como o irmão Amaury sempre fala, né? Vento favorável. Muito favorável. Na, na vida secular também é assim, né? Mas na vida espiritual também é assim. Às vezes você tem um vento favorável, parece que tá tudo, as portas se abrem, as pessoas se convertem, Deus dá direção, faz milagre, faz muitas coisas, sinais muito fortes que é Deus. De repente, vem um silêncio. Parece que a gente fica uma incertidumbre. Será? Será mesmo, né, irmão? Será? Será que Será, Deus está aqui? Parece será que que Deus está nesse é, projeto? tá vendo? E às vezes a gente se sente como Elias, né? Parece que estamos sozinhos, né? E só nós que estamos levando o barco, né? Parece que ninguém quer nada com nada. Mas aí, irmãos, vem a resposta divina. Que nessa noite, Amém, em nosso coração, seja uma resposta da parte do Senhor. amém, Pai. É, Verdade, amém. que o Amém, Senhor Senhor. tem pessoas, irmão, mesmo que não tem, às vezes, para nós, não estamos vendo essas pessoas, Deus tem. Aí, entrou o irmão Genaro. Oi, irmão Genaro. Estamos aqui falando da resposta divina, capítulo 11 de Romanos, versículo 4. Romanos 11:4. Ele saiu de novo. E disse: Que disse, porém, resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Olha, irmãos, que alegria saber que o Senhor tem e o Senhor conhece aqueles que o pertencem. E afasta-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Ô, irmão Genaro, graça e paz, irmão. Ô, irmão, Bem, graça e paz, irmão. graça e paz, irmão. A Amém. sinal caiu. Então, isso aí. Estamos aqui na resposta divina de Deus para Elias, capítulo 11 de Romanos, versículo 4, irmão. O Amém. 3 ele disse: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Nós estamos falando que a nossa vida espiritual é assim, às vezes tem tempos altos, né? E parece que vai tudo vento popa, todas as portas se abrem, tudo dá certo, né? Você vende todos os paletô, tem muito trabalho para fazer, não Amém. é? Mas tem momentos que são momentos contrários, irmão. Às vezes na vida É, secular é assim, mas nós estamos falando espiritualmente também assim. E amém. estamos dizendo, irmão, que às vezes o Senhor nos leva por aquele, parece que Deus não dá resposta, não dá, por isso que não tem portas que se abrem, você fica no silêncio, não escuta Deus falar, não sente paz nas coisas que você empreende. Então, ali estamos às vezes espiritualmente como Elias no sentimento, não sentindo sozinho. Mas que foi a resposta divina, versículo 4 do capítulo 11 de Romanos? Diz, que ele disse, porém, resposta divina? Que ele disse, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Isso significa, irmãos, que sempre o Senhor tem pessoas que estão confessando ao Senhor o nome dele, guardando sua palavra e não negando o seu nome. Isso, irmãos, é o que o Senhor tem. E às vezes nós não vemos essas pessoas. Às vezes parece que nós estamos sozinhos, que nem Elias, né? Ou parece que somos poucos irmãos, né? Não dá um sentimento assim. Mas, irmão, não podemos ver nessa esfera. Quando nós olhamos as coisas circunstanciais, nós normalmente vamos errar.
Porque sempre que você vê a circunstância, você não pode ver o momento, você tem que ver o resultado dessas coisas. O que Deus vai trazer como resultado na nossa vida. Sempre que nós vivemos circunstâncias, perseguições, lutas, né? Às vezes o irmão Amauri fala, luta pesada, tem muitas coisas para resolver. Fica com aquele bombardeio, né? O Genaro também, né, Genaro? Muita coisa, né? Sempre. É. Ixi, Mas o Senhor está nessa noite nos respondendo ao coração, né? Reservei para mim aleluia. 7.000 que não dobraram seu joelho diante de Baal. Baal é aquele ídolo que constantemente nos convida a nos afastarmos de Deus e olharmos para as coisas daqui de baixo, irmão. Amém. Porque seguir Baal, talvez a gente não se dobra diante de um Baal, né? Mas a gente às vezes se dobra diante dessa exigência do mundo, da pressão desse mundo, irmãos. E nós que somos pressionados mesmo, né? Para que o nosso Verdade. coração se dobre e se contamine com essas coisas do mundo. Não, o Senhor, quando orou pelos seus discípulos e também por nós, no capítulo 17, ele diz assim: Não peço que os tires do mundo. Ah, porque senão não vamos ser que nem os menonitas, né? Vamos comprar uma chácara lá no fundo e vamos lá tudo ficar fora do mundo. Não é isso, irmão. Não, não penso que os tires do mundo. É. Ali ele lembrou dos Amis, né? Não tem ali no Paraguai, Gena? É o pessoal que se isolou do mundo. E eles criaram sua Sim, própria comunidade porque eles não querem ser contaminados do mundo, né? Mas o isso, Senhor. eles não usam nem borracha, eles usam. É. Aí, ó, tá vendo? Eles não usam, não tem carro, não tem celular, não tem rádio, não tem nada. É, exatamente. E se tem carroça com boi, eles usam roda de madeira, Olha. E até agora, né? até agora. Até agora, você É uma vê. comunidade. Não é isso que o Senhor está pedindo a nós. Não é nós tirar do mundo. É nós guardar desse mundo. Que as coisas desse mundo não nos contaminem. E vamos, é importante ler, né? Vamos lá, capítulo 20, né? É, de Lucas. Olha o que diz, irmãos. Lucas 21, 34, irmãos. 34 e 35. O, o- Acautelai-vos isso. por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Aleluia. Isso que significa nos guardar desse mundo, nos livrar desse mundo. Não é nos tirar desse mundo, né? E você sabe que nessa oração, irmãos, quando ele está falando pelos seus, diz, eles não são desse mundo, irmão. Ele fala assim com o Pai. Você acredita? Ele disse por nós, eles não são desse mundo. O problema é que nós nos sentimos desse mundo. O Senhor diz, nós não somos desse mundo. Mas às vezes nós vivemos com aqueles que são desse mundo, irmãos. Por isso que a É. palavra vem sempre nos lembrar, acautelai-vos, né? Fiquem atentos, fala assim. Porque quando o coração, irmãos, fica sobrecarregado, aí acontece, irmãos, que tudo nos avala, tudo nos tira para baixo, irmão. E nós não temos mais tempo para o Senhor. Nosso coração já fica sobrecarregado. E aqui ele vai dizer, enumerar as coisas. Olha só, irmão, o que vai falar aqui. Sobrecarregado com o quê? Com desejos da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Agora, orgias e embriaguez, acho que nem se menciona entre nós. Mas, preocupações desse mundo, sim, irmãos. E como não se a gente fica preocupado? Chega final do ano, não sei como que é a maioria, né? Quem tem empresa, aí os irmãos, tem que pagar funcionário, tem que pagar isso. Não fica sobrecarregado, pressionado com tanta coisa.
tem que pagar isso, tem que pagar aquilo e tal, tudo mais, né? Irmãos, o Senhor vem nos lembrar nessa noite, nós não somos desse mundo. E se de fato nós temos que estar envolvidos, temos que ser sério com as coisas, estamos comprometidos, mas o nosso coração não pode ficar sobrecarregado, irmãos. 1 Coríntios 7, eu agora me lembrei. Vamos lá, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32. 32, 33 e 34. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, que não é causa, não é, não, desculpa aí. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E Aí, assim irmão, está dividido. perdão, irmão, desculpa. Tem que ler versículo 29 em adiante, irmão. Vamos lá. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram, os que não choram, como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usasse, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, que não é quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Amém. Entretanto, E- amém? Amém, irmão, obrigado. A preocupação de Paulo aqui é legítima, irmão. Ele entende que o casado ele precisa cuidar da sua família, né? E então ele não pode se envolver nas coisas do Senhor. É verdade isso aí. E é bíblico, está mostrando. Não por isso ele vai dizer, vai proibir o casamento. Não está falando isso, né? Como nós já ouvimos de certas pessoas. E até aqui ele fala que o casado ele não está pecando. Quem se casa não peca. Mas ele fala assim: eu gostaria de poupá-los de sofrimento. Porque ele entende que quando você vive uma vida de matrimônio, hoje, irmãos, tem que cuidar do assunto familiar. E aí fica impedido de você cuidar dos assuntos do Senhor. Mas, irmão, aqui o que ele está mostrando no versículo 32 é crucial. O que que ele disse no versículo 32 sobre isso? Disse assim no 32, né, irmãos? O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Preocupações desse mundo está relacionado justamente com os cuidados que nós temos com nossas coisas, irmãos, que vão ocupando o lugar do Senhor. Então, que tal nós aproveitarmos essa palavra, irmão, para que o Senhor faça um reset no seu coração, tirar de nosso coração contaminações, coisas desse mundo, preocupações e mais, para que nós fiquemos livres, né? Para que se o Senhor falar assim, vamos, né? Porque o amanhã não é nosso, irmão. Se o Senhor falar para nós assim, vamos embora? Vamos embora, você já cumpriu o ciclo aqui, vamos embora? O que que nós diríamos, irmão, se nós vivíamos preocupados? Ah, não, não, deixa eu primeiro desenrolar aqui um negócio. A gente vai falar assim? Não, irmãos.
Nós precisamos viver cada dia como se fosse o último, irmãos. Verdade. É isso que nós precisamos ter no nosso coração claro, irmãos. Nós não somos desse mundo. E para isso a palavra é muito forte no nosso coração, irmãos. O Senhor vem com uma espada de dois gumes, com um martelo, para quebrar em nosso coração todo empecilho que ele possa fluir no nosso coração. E quando nós falamos que nós somos deste mundo, irmãos, eu tenho um versículo que nos ajuda muito a entender isso aqui. Olha só. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos lá, irmão. 1 de Pedro. Olha, me vem agora, irmãos. 1 de Pedro 3, 18. Como, irmãos, ele realiza isso? Com o que diz aqui, irmãos? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Irmãos. Irmãos, que gloriosa essa frase, irmão. Ele morreu uma única vez pelos pecados. Que mais diz? O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Olha só, irmãos. Olha, irmãos, nós temos uma maneira de vencer esse mundo por meio de Jesus Cristo. Ele é que venceu esse mundo, irmão. Ele é o justo pelos injustos. Que troca maravilhosa, hein? Um justo por todos os injustos, irmão. Essa matemática de Deus não é muito boa, né, irmão? Um justo, irmão. Ó, irmão. Por milhões de injustos. Jesus falou isso no capítulo 12 de João, versículo 24. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, irmãos, ele dá muito fruto, irmãos. Olha só, irmãos, esse é o plano maravilhoso de Deus. Que nós sejamos aqueles que perseveremos na fé até aquele dia glorioso. E para isso, irmão, nós precisamos revestir-nos da armadura de Deus. Nós falamos disso. Mas precisa ser lembrado, não é? Efésios capítulo 6, irmão. Efésios capítulo 6, irmão. Vamos lá, irmãos. Que o Senhor nos lembre essas palavras. Versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: quanto mais, irmãos, capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor. E vocês sabem, irmão, uma coisa é que o inimigo te engana. E me engana a mim. Eu vou colocar primeiro eu na lista, né? Sabe como que ele nos engana, irmãos? Dizendo inconscientemente ao nosso coração que aquilo que Jesus fez não é suficiente. Você precisa fazer algo para complementar aquilo que ele fez. E esse é o engano maior que nós temos, irmão, porque o que realmente é o conteúdo da justiça de Deus, que nos aproxima, nos conduz até Deus, que nos permitiu uma porta aberta, um trono da graça para nós, é aquilo que ele realizou. Então, quando você é fortalecido, não é, irmãos, e isso é muito importante, é porque você dedicou tua vida agora, você tem o teu quarto secreto e pega a Bíblia e começa a ler, e você começa a orar, e você não quer ouvir, deixa o celular de lado, não quer ouvir nada de nada, você vai deixar esse momento com Deus. É muito bom, não vamos negar, mas nunca podemos colocar isso como fundamento de nossa fé, ou como parte de fortalecimento de nossa fé. Irmão, o que nos fortalece na fé é o que Deus realizou em Cristo. Um justo pelos injustos. Ele morreu por todos. Irmão, para que um morreu por todos, para que todos, porém, morreram. E agora os que vivem, vivem para Deus. Ou seja, como resultado daquilo que Deus realizou, que está escrito no seu coração e que nos fortalece, nós vivemos para Deus. Não é que nós vamos viver para Deus para pagar o que ele fez. Nós não vamos começar a fazer coisas para dizer que nós somos crente. Não, irmãos. É o resultado daquilo que Deus realizou. Isso chama-se fortalecimento da fé. E olha, irmãos, como continua aqui no versículo 10. Quanto a mais, irmãos, seja fortalecido no Senhor
e na força do seu poder. Tá vendo, irmão? Na força do seu poder. Olha só, irmão, como direciona para o Senhor. Versículo 11: revestivo de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui, irmãos, como que é importante. Se você olhar cada item da armadura, não tem nada a ver com o que eu fiz, o que eu estou fazendo. Não tem nada a ver com o que eu fiz, o que eu estou fazendo. Tem a ver exclusivamente com o que Deus realizou em Cristo. Olha só os itens daqui. Vamos começar. Ó, porque a nossa luta, o versículo 12, né? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sino contra principado e potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Vento favorável lá em cima, né? Vento se encontra, é o que diz aqui, no dia mau. O dia mau é quando nós não estamos na fé, irmãos. Não é dia mau quando nós estamos passando porque não podemos pagar uma conta, porque brigamos com não sei quem, porque fizeram alguma coisa errada conosco. Não é tempo mau isso. Tempo mau é quando a minha fé está vacilando. Olha a diferença, irmãos. Qual o conteúdo da fé? E isso que não pode vacilar. O que o Senhor quer nos fortalecer é no conteúdo da fé. Por isso que vai trazer os itens da armadura, revestivos da armadura de Deus. E olha como começa dizendo, versículo 13. Disse assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, o que tem que tem que fazer depois? Permanecer firme, irmãos. É para permanecer firmes no Senhor. Por isso que quando vem a aprovação, e nós estamos falando ontem sobre o deserto, né? O irmão Mauri trouxe a palavra, e o deserto era assim: falarei com ele, no deserto falarei com ele ao coração. Oséias 2, 14 e 15. Lembra esse versículo? Que tremendo, né? Sim, E Deuteronômio 8, o Senhor falou ao coração com aquela geração que ia entrar. Não com aqueles que pereceram no deserto. O Romeu Bornelli, eu escutei a mensagem que o irmão Mauri mandou. Ele traz uma abordagem excelente, irmão, do capítulo 10 de 1 de Coríntios. Que tremendo, irmãos. Precisa ouvir aquela mensagem maravilhosa. Ele faz um resumo, o apóstolo Paulo, ele disse assim, ele faz uma tipologia, né? Entre Abraão e Paulo, 1500 anos. Entre a Paulo e nós, são 2000 anos. Então, entre aqueles do deserto, ou de Abraão, vamos falar, e nós, são 3.500 anos. 3.500 anos. Olha só. E ele diz assim, uma coisa que é impressionante. Ele, em 5 pontos, em 5 versículos, ele fez o resumo exato. Somente o Espírito pode fazer isso. É impressionante o conteúdo ali, como que ele traça aquilo que desviou eles do coração, do Senhor. Desviou a ele da fé. Porque vamos dizer assim, Deus não queria um povo que obedeça a mandamento. Deus queria um povo que lhe desse a confiar nas palavras que saíam da boca de Deus. Verdade. Isso era o objetivo de Deus. Mas o povo ele incrédulo, tentaram o Senhor. Então aquele povo pereceu. Mas aqueles que entraram na boa terra, aquela nova geração, ele é o contraste daqueles. Eles aprenderam a confiar nas palavras do Senhor. Isso é tremendo, irmãos. Não vamos ler lá capítulo 10, porque senão não vai conseguir avançar. Mas aqui eu queria ler, irmãos, continuar lendo aqui, versículo 14 agora, né? Ó, estar, pois, firmes, aqui primeiro de Efésios 6, 14, irmão. Quiser ler, por favor, irmão, até o 18? Até o 18? Qual, irmão? É, Efésios 6, 14 ao 18. Eu tinha voltado lá para Coríntios, por isso que eu demorei. Ah, tá. É, é porque lá vai falar também, muito bem colocado aqui sobre idolatria, Sim, sobre vários pontos, né? muito Porque bom muita aqui. gente vê a idolatria como algo do um bezerro, mas Sim, a idolatria é tudo aquilo que
nós fazemos no lugar que é para Deus, sabe? Sim, Tudo que tiramos do lugar de Deus, nossas coisas, né? Tudo. Eu vou ler aqui. Primeiro, sim, Efésios, do capítulo 6, né, irmão? sim. Versículo 14. Continuando aqui, Uhum. do 10 ao 14, né? Isso, irmão. Não, Do, do 14 ao 18. tá. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aqui Paulo ele diz orar também por mim, né? Para que me seja dada em abrir minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, né? E nós sabemos que Paulo Sim, foi comissionado a ele esse evangelho, né? Das insondáveis riquezas de Cristo, que ele disse que é o sim, poder de Deus, né? Que é o dinamites para Deus, né? certo. E nós agora entendemos claramente, irmãos, que o conteúdo da armadura é o evangelho. Começa dizendo aqui no 14, olha só, irmão, como que é importante revisar aqui isso, né? Está por firme, cingindo-vos com a verdade e vestidos com a couraça de justiça. Dois itens aqui, né? Por um lado, cingindo com o vestido da couraça da justiça. Então, olha só, irmãos, no peito nosso, você pode ter. Já ouviu a expressão peito de pomba? Já ouviu ou não? Como que é o peito de pomba? É assim. Tá fora. É, tá fora, né? Peito de pomba é quando você caminha assim, né? Com os peitos para fora. Então, quando você tem os Sim, peitos para fora, não é teu. É porque você está ancorado na justiça de Deus, não no que você fez. O que que trouxe justiça? E Paulo ele fala no capítulo de Romanos que o erro de Israel foi que eles estabeleceram sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Qual era a justiça que vinha de Deus? Era Cristo, mas eles rejeitaram ele. é. Então, como que Cristo passa a ser a justiça de Deus? Romanos, capítulo 5, versículo 21. O que diz lá? A fim a de fim que, de como o que pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vê, irmãos, ele se fez pecados por nós, como fala lá em 2 Coríntios 5, 21. Ele se fez pecado por nós, para que nós sejamos justiça de Deus. E aqui ele disse que a graça reinasse pela justiça. Então, quando você veste a couraça da justiça, não é a tua, é aquela justiça que vem de Deus que realizou. Quando Amém. Jesus morreu, irmão, ele eliminou o pecador. E você tem que dizer assim, com o peito para cima: eu fui morto em Cristo. Essa é a justiça de Deus. O pecador já morreu. Puxa, irmão, que revelação, irmão. Tem um versículo aqui, irmãos, que eu gostaria, me desculpa, mas tem que voltar lá. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Olha como explica claramente a justiça de Deus, irmão. Ele está traçando uma figura do que falou no versículo 1 ao 4, de uma mulher que, se estando casada, se unir a outra mulher, com outro homem, ela fica adúltera, né? Ou se torna adúltera por isso. Mas, eles dizem assim, se o marido morrer, ela fica livre para se casar de novo. E não comete adultério. Olha o 5 agora. O 4, perdão. O 4. Assim, assim, meus irmãos, está traçando o que? A comparação anterior. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo.
Você vê, irmãos, como é que nós morremos? É por meio do corpo de Cristo. Quando esse corpo de Cristo morreu, eu também morri. Não é que eu fui levado lá. O corpo de Cristo é a representação de todo ser humano. Nele, toda a raça humana morreu. Olha só. Para que pertencedes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, irmãos, você pode andar com um peito de pomba agora, peito para fora, mas revestido com essa coraça da justiça, viu, irmãos? Não é rico, irmão. Você vê Amém. como fica claro? Não é No nossa justiça. exército, no exército se usava essa palavra. É, aí, ó, no exército, exatamente. A figura de um soldado, né, irmão? Voltando, Isso. voltando de novo lá, vamos lá. Efésios 6, de novo. Nós lemos 14, né? Efésios 6, 14. Você Irmão, vê. e depois, É, depois tem a correlação boa, é, porque você lê essa. sim. Lá onde você estava em 2 Pedro, no capítulo 5, Hum. ele fala do versículo 8 ao versículo 11, uma complementação disso que você acabou de ler. Depois você lê. Sim, vamos ler agora. Não tem um todo tempo, né? Vamos ler. É primeiro É, de Pedro? então, ó, é 1 Pedro, Sim, capítulo 5, no versículo 8, sim. 9 e 10. É Olha. rapidinho, ó. Sim, Sede sóbrios, né? Como estava falando a couraça, né? sim. Da justiça, e vigilantes. O diabo, que é o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistivos, resisti-lhes firmes na fé, Sim. certos de que sofrimentos, né? Iguais. Iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, Sim. depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Que complemento, hein? Amém. O, Ela encaixa certinho com essa certinho. armadura, né, irmão? Totalmente. E o irmão lendo esse versículo me fez lembrar de 1 Tessalonicenses 5, 5, 9. Olha como complemento. O 8 primeiro. 8 e 9. 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9. Nós estamos falando de um item ainda, a armadura. Sim. Pronto. Nós, 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 porém, isso. Pode ler, irmão. que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, aí a armadura, né? E do amor, tomando lá de novo, irmão, como Aí, capacete, a esperança da salvação. aí. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo, Que é que isso morreu aí. por nós, Sim. para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos Vivamos em em união com união ele. com Ele. Que rica palavra, né? Consolai-vos, pois, Aí. uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aleluia. Que Em coisa Filipenses, impressionante. irmão, Filipenses, no capítulo 1, pega um versículo, um gancho, Sim. versículo 6, que fala: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia Até o de dia. Cristo Oh, Jesus. Senhor, que fortalecimento, né, irmão? Você vê, e nesses versículos Amém. encontramos uma palavra de fortalecimento e encorajamento para revestir-nos dessa couraça, dessa armadura de Deus, né? Lá fala que é a couraça da Sim. justiça, mas aqui fala que é a couraça da fé e o amor. Olha só. Aí, impressionante, Amém. irmão.
Estar cingidos, né, nessa parte aqui. A parte do peito, irmãos, lembra uma figura do. Me fez lembrar, né? Sim, O sumo dos, sacerdote, ele dos tinha uma vestimenta sumos especial. sacerdotes. Isso. E ele tinha no peito, ele tinha as 12 pedras representando a todos dos Israel, né? Lembra? Cada pedra representava uma tribo. Lembro. Então ele carregava no peito as 12 tribos. Quer dizer, ele amava, ele estava amando aquelas pessoas. Como é que ele podia ser sacerdote se não estava amando as pessoas? Agora, a figura é extraordinária, porque está falando de sentimento. Quando fala da coraça, da justiça, nós precisamos vibrar em nosso coração, irmãos, pelo que significa justiça. Nunca atribuir a nós algo que pertence somente a Ele. Justiça é só Ele. Paulo ele fala em Filipenses 2, Filipenses 3. Tudo que eu considerava como merecedor, vamos dizer assim, aquilo que é aprovado entre os homens, né? Eu considerei como lixo, estiércol, como Sim. nada para ser achado nele, não tendo justiça própria, mas aquela que procede da fé. Então você vê, a couraça, irmãos, esse revestimento está totalmente relacionado ao fortalecimento espiritual daquilo que Deus realizou. Essa lembrança que vem fazendo no seu Amém. coração é para nos fortalecer. Voltando lá, vamos lá de novo. Efésios capítulo 6, versículo 15 agora, irmãos. Calçar, calçar os pés da preparação. Aqui é estando pronto. Essa palavra preparação, estava vendo aqui as prováveis traduções, né? Disse, estando pronto, disposto, viu? Essa, apto, outra frase, apto, aptidão, seria assim, né? Então, versículo 15, calçar os pés com aptidão do evangelho. E aptidão não é tua, novamente, não é a minha preparação. Aptidão é um sentido de prontidão apenas. Como disse assim, meu pai, eu vou dar um exemplo para você entender. É o que eu entendo aqui, eu vou dar um exemplo. Meu pai, ele era militar. Então, ele, quando se educou como militar, ele aprendeu as coisas de militar. E aí, quando teve família, ele quis formar a sua família militarmente. Então, ele trabalhou em mim, eu era o filho mais velho, ele trabalhou em mim esse tom de autoridade dele. E toda vez que ele mencionasse meu nome, ele ensinou isso para mim. E eu tinha que estar pronto ali, eu tenho que terminar. Ele dizia Vitor, quando terminava, dizia Vitor, e eu tinha que estar aos pés dele. É o estilo militar, assim, né? Você tem que estar em prontidão, né? Eles fazem até, os militares fazem uma reverência, né, para o superior, não faz aquele prontidão. Então, isso não é nosso, irmãos. Isso que precisa entender. Essa prontidão do evangelho, do calçar dos pés, do evangelho, da paz, olha, irmãos, é aquilo que sai de nossa boca em relação ao que Deus realizou. O evangelho, disse, para entender melhor isso aqui, é em Romanos 10. Olha, vamos lá. Romanos 10. Olha que lindo, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Isso assim, versículo 13, você pode me ler assim, né? 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, porém, invocarão aquele a que não crerão? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há? Olha, quem pregue, tá vendo? Ó. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam, viu? Pés de que anunciam, boca. Eu sempre aplicava os pés para que você não pise um vidro, não pise o inimigo, ele te coloca. Sabe o que é calçar os pés do evangelho? É na tua boca constantemente anunciar, irmão. Hoje nós recebemos um vídeo, Genaro, de um irmão lá no Paraguai, que ele tá com uma van, colocou em cima um alto-falante
na beira da estrada, hein? Não sei que estrada lá, não sei como chama a estrada, mas é na estrada lá no Paraguai. Pregando o evangelho para todo mundo. E levantando as mãos e gritando. Agora, não nos interessa motivação nenhuma. O importante, Paulo diz, eu não. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Porque às vezes a gente examina demais, né? Ah, não, vamos ver por que que está fazendo isso, o que que ele pretende, que ministério é, não sei o que, não sei o que. Ao final, a gente não consegue ver o que o evangelho está sendo anunciado. O evangelho por si só, irmãos, o evangelho das insonáveis de que aquilo que Deus realizou, quando você abre a tua boca e fala, muitas pessoas, irmãos, e eu quero fazer um adendo aqui. E um sentimento meu. Vou falar para os irmãos. Muitas pessoas falam assim: ah, mas que Cristo está sendo pregado? Você, que Cristo você tem? Porque aí tem muitos Cristos sendo pregados. Irmãos, nós precisamos lembrar que o Evangelho é um só. Paulo disse isso em Gálatas. Não que tenha outro Evangelho, senão que alguns deturpam o Evangelho. Mas o Evangelho é um só. Quando você ouve o Evangelho tal qual ele é, que é aquilo que Deus realizou em Cristo, que é a vinda dele, que é a morte dele e ressurreição dele, ele não tem denominação ali, irmão. Lógico que as pessoas depois fazem denominação e coloca esse estatuto, coloca tudo essa coisa, mas o evangelho de por si mesmo, quando é anunciado, a pessoa que tem um coração ouve aquele evangelho e ele se converte ao Senhor. Lamentavelmente, as pessoas às vezes terminam indo para uma denominação, né? Sendo adoutrinados lá. Mas o evangelho de por si mesmo, irmão, é quando é anunciado o evangelho, esse evangelho que é as insondáveis riquezas de Cristo, quando é anunciado, irmão, o que que ele faz? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, que as boas novas de salvação. Irmão, não é pouca coisa quando você leva o evangelho e a pessoa se converte ao Senhor. Ó, irmão, isso é tremendo. Nunca podemos perder isso. E as nossas motivações o Senhor vai purificar, ou de quem está falando, o Senhor vai se encarregar de purificar isso aí. Mas o importante é que o evangelho está sendo anunciado. Voltando lá, no versículo 17 agora. Nós limos o 15, né? Agora 16. Olha, irmãos, aqui, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aqui, irmãos, é importantíssimo isso aqui, irmãos, porque assim como a espada é do espírito, o escudo também é do espírito. Porque, irmãos, quando você está diante de uma situação, pensa comigo, a espada nós dizemos que é do espírito. Porque aqui o versículo 17, tomar o capacete da salvação e a espada do espírito, não é? Então nós dizemos assim, a espada do espírito, o escudo. Mas, irmão, a espada é do espírito, mas o escudo também é do espírito. Porque ele, irmãos, vem nos lembrar em nossa mente, em nosso coração, aquilo que é o conteúdo de Cristo. Esse é o escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. E os dardos inflamados do maligno é para nos tirar de Cristo. É para nos tirar daquilo que Deus realizou em Cristo, irmãos. Esses são os dardos inflamados. Quando você levanta o escudo, que é do Espírito também, você pode apagar os dardos, porque o Espírito, irmão, está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E agora lembra para os irmãos. Quando Satanás veio para a tentação, ali no capítulo 4 de Lucas, capítulo 4 de Mateus, a tentação, né? Nos lembramos que Satanás levou ele no pináculo, lá na parte mais alta, e disse, né? E a primeira tentação é, mas está escrito que a seus anjos mandará, né? Ou manda que essas pedras se convertam em pães, porque ser filho de Deus e tal, né? Mas, irmãos, por um lado, o escudo da fé é quando vem em nosso coração a palavra. Quando você está ouvindo a tentação, vem uma coisa, mas vem, parece uma blindagem na tua mente de lembrança da palavra. Esse é o escudo. Quando vem na lembrança na tua mente contra aquela situação, contrariando aquela situação, que é como na tentação, contraria aquilo, esse é o escudo da fé que apaga os dardos.
Mas quando sai de tua boca esse versículo, essa palavra é a espada. O mesmo versículo que primeiro veio na tua mente para guardar esse dardo inflamado de tentação, porque está usando a escritura. Satanás usou a escritura, irmãos. Mas tinha o escudo da fé na mente primeiro. Primeiro vem na tua mente a palavra. Mas depois sai como uma espada para cortar. Tá vendo? Então, o mesmo escudo também é a espada. Olha que lindo, né? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. E aqui, irmãos, vamos dizer uma coisa bem clara, né? Você vê quando você tem um costume saudável, tem prática saudável, lê a Bíblia, né? Eu dou testemunho do irmão Genaro. O Genaro, ele tem uma prática, né, saudável, né, irmão Genaro? Lê a Bíblia constantemente. O irmão Mauri também. Todo dia, irmão. Todo É, dia, o ano inteiro. amém. E o irmão Mauri, ele tem seu lugar ali e começa a ler, escutar, também está esse momento, né? É lindo isso, irmãos. Eu Amém. falo para vocês, isso é uma prática muito saudável. Porque quando você tem um coração adequado, essa palavra não vai ser para você morte. Porque quando o nosso coração não é Sim. reto, então usamos mais a palavra. Não é mais do Espírito, é minha palavra agora. Porque eu estou usando para a minha conveniência. Mas quando você está rendido ao Senhor, submetido debaixo da mão poderosa dele, humilhado diante dele, essa palavra que você se alimentou é a oportunidade do Espírito fazer lembrar a nós, irmão. Que sai como um Isso, escudo. irmão. Isso. Irmão Vitor, Sim, eu considero a palavra que a gente lê diariamente, eu e minha esposa aqui, sim, não com a intenção de entendê-la e muito menos de interpretá-la, sim. mas com a intenção de nos alimentar. Amém. Glória a Sempre me Deus. lembro falando assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sim, Existe o pão daqui da terra e existe o pão do céu. E nós precisamos alimentar diariamente. amém. Esse é um hábito que a gente Amém. adquire com o tempo. Glória a Deus. Não É é fácil, verdade. mas a gente Verdade. chega até lá. Amém, irmãos? Amém. Você quer ver um dado inflamado do maligno? Como que ele é inflamado? Leia a parte da tentação de Eva, quando Que Satanás é? tentou a Eva. Onde, Walter? Você deu susto? Lembra da Não estou na tentação? reunião da palavra. Aquela tentação, primeiro quando falou com o diabo, né? Como que era aquela árvore para ela? Era uma árvore má que não podia nem sequer tocar nessa árvore. Olha como que ela considerava a palavra do Senhor. Mas no momento que ela entrou em diálogo com o diabo, esse dardo inflamado entrou como uma dúvida sobre o que Deus falou. Olha que terrível, irmãos. Você vê? Então, quando você está com o escudo da fé, é aquilo que diz respeito ao que Deus realizou em Cristo. É o plano dele, mas Eu, também a pessoa dele, irmão. Então, amém. nós não podemos separar só, vamos dizer assim, a obra de Cristo, mas também a pessoa dele. Isso é evangelho. Isso é as boas novas. E isso também é o escudo para nós. Quando você levanta o escudo para não dar ouvido, ou você está ouvindo, mas ele não penetra, irmão, porque você tem a palavra no coração. Você vê o que o irmão está dizendo? Comer, se alimentando da palavra. Esse é o recurso que tem, o bom depósito que é dito para Timóteo, né? Quando ele estava desanimado, que ele tinha um bom depósito no coração dele, que podia apagar os dardos inflamados que estavam operando nele. E essas palavras que no momento você come como alimento, elas se tornam um escudo da fé, irmãos, para nós. Mas também é a espada que o Espírito usa para combater aquelas tentações que vêm contra nós. Olha que impressionante, irmãos. Desses 7 agora, irmãos. E já termino aqui. Tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, você vê, o capacete, irmãos, você tem a figura lá do soldado, né? Ele, quando eu colocava o capacete, era para cobrir a parte mais importante, né? Se uma lança vinha, ou alguma flecha vinha para a cabeça dele, ele já ficava fora. Talvez se pegava na perna,
ele ainda podia lutar, né? Mas se pegava na cabeça, pronto, já era, não é? Eu vi irmãos que desfrutavam do Senhor, que tinham, tocavam na palavra, que dardos se inflamaram, entraram na cabeça dele, que eles abandonaram na fé, irmãos. Tiveram o diálogo Tiveram o diálogo. Olha só, irmãos. Para que que nós e muda o precisamos, sentimento, irmão. viu? E tendo o diálogo, muda o sentimento Muda o e o sentimento. coração totalmente. Exatamente. E a visão ainda. Porque não é mais aquela coisa que não era do mar. Agora Exatamente. é agradável aos olhos. Tá vendo? Então, o que vai, irmãos, nos livrar disso? Eu deveria prosseguir muito e falar sobre a exortação que Paulo faz de manter uma boa consciência diante do Senhor, né? E ele disse que muitos naufragaram por não ter uma boa consciência. Então, o capacete, irmãos, é aquilo que você coloca, não é teu, não é uma parte de teu corpo, é um acessório, irmão, diz assim, não vem de você, vem do Senhor, o que o Senhor realizou. Então, o capacete que fala aqui no tomar o capacete da salvação é aquilo que você toma posse. Irmão, por exemplo, vamos dizer assim, eu sou filho de Deus. Você fala, eu sou. Mas você sabe que você não é filho de Deus ainda. Mas você já tomou posse. Por exemplo, você fala assim, o Senhor já me abençoou. Você sabe que o Senhor te abençoou com toda a sorte espirituais, mas celestiais. Então, em Cristo nós temos tudo isso. Quando você toma posse daquilo que Deus realizou, é aquele capacete, irmãos. Aquele capacete vai guardar daqueles dardos inflamados, mas também, sabe, de nós mesmos, irmãos. Porque às vezes a gente está preocupado de fora, né? Mas o inimigo está em nós. E nós somos corruptos. Então, quando nós, irmão, não temos autoconfiança em nós mesmos e vemos que tudo provém dele, então nunca nós vamos achar que nós vamos fazer alguma coisa para Deus, nem também nunca vamos oferecer alguma coisa para Deus por nós mesmos. Você vê como que é importante, irmãos, você associar escudo, espada e capacete. Eu falo que são três itens, mas que são da mesma fonte. Para mim, isso está relacionado exclusivamente com o Evangelho e a palavra de Deus. Aquilo que Deus está falando no seu coração deve ser constante. Nós rimos de alguns grupos que usam frase, né? A palavra, eles dizem a palavra presente, ou dizem a palavra profética, ou palavra não sei o que, né? Eles se referem àquela palavra que sai do líder deles, que ele fala, então todo mundo começa a repetir o que o líder deles falou. Então, isso é a palavra profética. Porque eles entendem que Deus falou Opa, com esse profeta para depois falar com todo mundo. Nós entendemos que é o Espírito que está habitando em nós que nos fala pela palavra. Quando vem a palavra de Deus, vem através do Espírito da própria palavra para guardar nossa mente e coração dos dados inflamados do maligno. Essa palavra tem que ser presente para nós todos os dias. Se hoje eu fui guardado, irmão, amanhã também preciso. E depois da manhã também preciso, né? Então, constantemente, para estar firmes, eu preciso revestir-me com toda a armadura de Deus. E com oração, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo. No Espírito, e para isto vigiando. Com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo disse, e por mim também, para que seja dada ao abrir a minha boca, com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Que o Senhor, irmãos, nos guarde nessa esfera na qual o Senhor tem a primacia em nosso coração e mente. E que as palavras dele sejam presentes para nós. Seja a palavra chamada da perseverança. Quando você fala da palavra presente, ou a palavra profética, é aquilo que produz perseverança em nós. Quando você vai ler um versículo que você justo parecia que aquela palavra você precisava ouvir, essa é a palavra da perseverança, irmãos. Porque vem te encorajar para permanecer em Cristo. Às vezes te leva lá para uma situação do Antigo Testamento que parece que não tem nada a ver. Mas você vai ler lá e você vê como que Deus atuou, como que Deus se moveu. E isso produz pelo Espírito palavras de perseverança.
te leva a perseverar, te encoraja. Isso precisamos nos estimular uns aos outros. O que nós estamos fazendo agora na reunião. Né, irmãos? Falando, dizer, enchemos do Espírito como? Com hinos, com cânticos espirituais, né? Cada um tem algo para trazer da parte do Senhor. E isso, irmão, faz com que o irmão seja fortalecido. O irmão Mauri usa a expressão, né? Os irmãos já sabem. Lavar os pés. Esse aí, irmão, não precisamos lavar os pés. Você lavou os pés, é como que você está colocando calçado nele, né? Colocando capacete nele. Você está lavando os pés com a palavra, ele está se revestindo de toda a armadura de Deus para estar firme ou permanecer firme depois do embate do diabo, das coisas que vêm desse mundo, a perseguição. Irmão, não somos ignorantes. Nós vamos passar neste mundo por aflições. O Senhor Jesus falou isso. Mas ele fala para nós: tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus seja louvado, irmãos. Amém.